Oi pessoal, tudo bem? Então vamos dar uma olhada agora no algoritmo da spline cúbica. A spline cúbica é um algoritmo extremamente usado, você encontra em todos os lugares esse algoritmo para fazer interpolações de pontos. Ela segue a mesma lógica de todos os algoritmos de interpolação, ou seja, ela não assume que exista uma função justificável fisicamente ou por outro argumento que representa aqueles pontos. Mas ela procura um polinômio que passe por todos os pontos e nos dê, quando a gente olha, uma cara geral do comportamento daqueles pontos. A spline, ao contrário do polinômio interpolador de Lagrange, ela vai procurar um polinômio, uma equação para cada intervalo de pontos. Tá? Uma olhadinha aqui no problema original que a gente tinha antes, né? A gente tinha um conjunto de pontos e queria traçar uma curva que interpolasse esses pontos. A gente viu que uma possibilidade eram os polinômios de Lagrange, em especial os polinômios de Lagrange de ordem 0, ou seja, de grau 1, né? Eles eram retas que interpolavam essa curva. Então eles tinham essa propriedade. Era uma equação para cada intervalo. Para cada intervalo tem uma equação diferente de reta, né? E a gente podia encontrar a equação de reta pegando a aproximação de Lagrange. Só que esse problema aqui, né, é que você criava uma interpolação linear. Tem esses bicos aqui em cima dos pontos, onde a função interpoladora não é diferenciável, como a gente já tinha visto lá. Então, se a gente quisesse ter uma função diferenciável, eu poderia usar um polinômio interpolador de Lagrange de grau 2, uma parábola. Só que aí eu teria uma função para dois intervalos, né? E alguns intervalos, como por exemplo esse, eu teria essa função ou essa outra função. Havia uma ambiguidade de funções, tá? Uma maneira de evitar isso é eu tentar, como eu falei, definir um polinômio para cada intervalo. Porque aí o polinômio vai ter uma certa curvatura, não vai ficar esses bicos. Ao invés de usar um polinômio para intervalos, vários intervalos, eu vou usar um para cada intervalo. É isso que a spline faz. E eu vou explicar para você nessa aula como que o algoritmo é construído para fazer dessa maneira. Mas por que a gente quer uma função para cada intervalo? Por que eu não uso um polinômio maior para todos os outros intervalos? Bom, uma justificativa bastante razoável é que é mais rápido, né? Se eu quiser calcular aqui, eu tenho uma expressãozinha para cada intervalo, é bastante rápido de fazer a conta, o linear é muito rápido de fazer. E também porque eu quero me livrar dessa ambiguidade, né, de ter alguns intervalos com várias interpolações possíveis. Eu quero ter uma única função interpoladora para cada intervalo, saber exatamente qual é aquela função. E na verdade, além disso, eu vou ganhar, como você vai ver, a possibilidade de fazer uns ajustes nas condições de contorno e obter um polinômio muito especial para interpolação, tá? Então, por tudo isso, a gente vai usar o polinômio interpolador da spline, de uma maneira diferente que a gente usou de Lagrange. Mas antes, a gente precisa pensar em que tipo de polinômio é interessante a gente usar para interpolar, então, para cada intervalo. Uma reta, como você viu, vai gerar descontinuidades nos pontos ali, nos picos, né, em cima de cada ponto. Um outro polinômio seria usar uma parábola, como essa parábola aqui, né? O problema da parábola está em que, em algumas situações, eu posso ter, na hora de fazer a interpolação, né, acabar, né, por alguma razão, digamos que eu tenho uma situação assim, ó, na hora de fazer a interpolação, ficar com um pedaço de parábola assim, um pedaço de parábola assim, e outra parábola assim e assim. Você perceba o seguinte, que a função, nesse caso aqui, né, ela tem a mesma concavidade nesse pedaço da curva, mas uma concavidade aqui, ó, nesse pedaço da curva que gera uma descontinuidade da função aqui, tá? Então isso é um problema para a gente. Poderia ser interessante eu poder traçar uma curva que fizesse uma mudança de concavidade, ó, uma mudança de concavidade dentro do meu intervalo. Aqui eu tenho uma concavidade para baixo, aqui eu tenho uma concavidade para cima. De maneira que a curva vai me parecer um pouquinho mais suave, então. Para a curva que eu procuro poder fazer essa mudança, eu preciso de uma função de terceiro grau.
não de uma parábola. A parábola sempre tem uma única concavidade. Quem pode mudar de concavidade é a função de terceiro grau, função cúbica. Eu tenho uma concavidade para baixo aqui e desse outro lado, a curva verde, né, uma concavidade para cima. Então a função cúbica, o polinômio cúbico, ele me dá essa propriedade de mudar de concavidade dentro do meu intervalo. E isso cria bastante flexibilidade no meu polinômio interpolador. De maneira que quando eu fizer a interpolação, a curva interpoladora vai ser mais suave. Isso acontece dela ficar mais suave porque ela não vai ser contínua apenas na primeira derivada, ela vai ser contínua na segunda derivada, como acontece com o polinômio de terceiro grau, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos procurar por polinômios de terceiro grau que interpolem todos aqueles pontos. Um polinômio para cada intervalo. E assim eu vou ter uma curva que vai ser bastante suave. Essa é a ideia da spline cúbica, tá? A gente chama spline cúbica justamente por isso, porque a gente vai usar polinômios de grau 3, polinômios cúbicos, para fazer a interpolação. A spline, o significado da palavra spline, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Existe também spline quadrática, mas a spline quadrática pode ter esses problemas aqui, como eu te falei, e então não é comum a gente usar a spline quadrática. A spline cúbica, então a fórmula geral dela vai ser essa daqui, olha só. Vai ser um polinômio que eu vou chamar de S, por causa de spline, e é um polinômio de terceiro grau, então uma potência de terceiro grau. Então ela vai ter 4 coeficientes a determinar, A, B, C e D nesse caso. E ela está com índice I aqui, porque eu vou ter uma função, um polinômio de terceiro grau para cada intervalinho. Então, a S0 vai ter o coeficiente A0, B0, C0, D0. A S1, o polinômio S1, ele vai ter os coeficientes A1, B1, C1 e D1, que são diferentes dos coeficientes 0. Então, eu vou ter várias equações, uma para cada intervalo. Então, por exemplo, se eu tiver 5 pontos, eu tenho 4 intervalos. Eu vou ter uma equação para cada intervalo. Eu vou ter um conjunto de parâmetros A, B, C e D para cada intervalo. Por uma questão de facilidade na hora de implementar, eu não vou escrever o polinômio como potência só de x, mas como x menos xi. Xi é o primeiro ponto do intervalo. Então vai ser x menos x0, nesse polinômio x menos x1, x menos x2 e assim por diante. Isso facilita na hora de deduzir as equações dos coeficientes A, B, C e D, tá? Ficam mais simples as equações, o algoritmo fica mais simples implementar os polinômios assim, para cada intervalo, tá? Então você pode perceber que esse x menos xi aqui, em geral, também não vai ser um valor muito grande, né? Como acontecia lá na interpolação de Lagrange, vai ser um valor pequeno, a diferença dele até o primeiro ponto do intervalo. Em geral, esses espaçamentos não são muito grandes, embora não tenha nada no algoritmo que proíba que o espaçamento seja grande, tá? Não existe uma restrição como essa, mas é só uma observação que, em geral, não são. E é muito importante essa parte no final ali, ó. O x só pertence a um determinado intervalo. Essa função está definida só para esse intervalo. A S0 só vai servir para interpolação aqui. A S1 só vai servir aqui. Para qualquer outro pedaço, eu uso a função interpoladora apropriada. Nota que isso é diferente do que a gente fez com o polinômio de Lagrange, onde eu tinha um polinômio que passava por vários intervalos, tá? Nunca perca isso de vista, porque esse é um dos aspectos essenciais da interpolação por spline cúbica. Eu tenho um polinômio de grau 3 e ele é definido, são vários polinômios, um para cada intervalo, é assim que ele é definido, tá? Agora vamos ver o seguinte, como que eu encontro os coeficientes A, B, C e D, tá? Quais são os valores desses coeficientes? Como eu posso fazer para encontrar? Bom, o que eu tenho é isso daqui, olha, um conjunto de polinômios, sendo um para cada intervalo. Então, se eu pensar, né, em termos de pontos, ó, eu vou fazer todas as contas como se eu tivesse 5 pontos, tá? Para facilitar na hora da sua visualização. 5 pontos. Mas você tem a fórmula geral aqui, para uma quantidade qualquer de pontos, tá? Se eu tenho 5 pontos, eu tenho 4 intervalos. Se eu tenho 4 intervalos, eu tenho 4 polinômios, um para cada intervalo. E se eu tenho 4 polinômios, e cada polinômio tem 4 coeficientes, A, B, C e D, são 4 vezes 4, dá 16 coeficientes para se determinar. Mas se eu tenho só 5 pontos,
5 valores, como é que eu posso determinar 16 coeficientes? Eu tenho muito mais coeficientes a determinar do que pontos. Aparentemente é um sistema que não dá para resolver. Eu tenho menos informação do que eu quero obter como resultado, né? Ou em outras palavras, eu tenho mais variáveis do que incógnitas. Então, do que equações, né? Então não vai dar certo esse meu sistema, tá? Vai dar certo. O que a gente vai fazer é aplicar algumas restrições, tá? Então eu tenho 4 n-1 constantes aí a serem determinadas, né? Se forem 5 pontos, por exemplo, 5 menos 1, 4, vezes 4, 16, como a gente tinha feito a conta. Mas eu só tenho n pontos, então está faltando aqui, eu preciso fazer de outra maneira. O que a gente quer fazer é o seguinte, a gente quer uma curva suave, como essa curva aqui. Então vamos aproveitar que a gente tem mais incógnitas a determinar do que parâmetros, pontos, e vamos colocar restrições. A gente disse que a gente vai colocar vínculos nesses polinômios. E aí, com esses vínculos, a gente vai conseguir determinar esses parâmetros. Que vínculos que a gente vai colocar? O que a gente quer em toda curva interpoladora? A gente quer que a curva interpoladora seja o mais suave possível. Então, o primeiro vínculo que nós vamos colocar é que o SJ, no ponto XJ, seja igual ao valor do ponto que eu quero determinar. Ou seja, que o meu polinômio, ele comece em cada intervalinho exatamente no ponto onde eu quero determinar. Eu não quero que aconteça o seguinte. Que é uma coisa que para a interpolação não faz sentido. Imagina que a minha função começa fora do meu ponto. Não começa no ponto, tá? Isso aqui é proibido na interpolação. Se fosse um ajuste, beleza? Eu estou ajustando uma função cúbica aqui. Aí pode passar fora de todos os pontos, mas não é um ajuste de função. É uma interpolação, né? Então, como é uma interpolação, eu quero que todas as minhas funções, elas comecem exatamente no ponto que eu tenho aqui, tá? Então, elas vão começar exatamente no ponto onde eu tenho. Eu vou desenhar com cores diferentes para ficar bem claro que a função, ela vai ter uma equação diferente. Então, tanto a função de terceiro grau azul quanto a função de terceiro grau vermelha vão começar no pontinho. Mas não apenas começar no ponto certo. Eu quero que elas terminem, ó, J mais 1, SJ, J mais 1. Terminem também no ponto certo. Então ela vai começar SJ em XJ, mas ela vai terminar também no ponto certo. SJ em XJ mais 1, que é o próximo ponto, né? SJ em XJ mais 1, que é o outro ponto, tá? Então ela começa e termina no ponto. Assim eu garanto que todos os polinômios vão passar em cima dos pontos, não vai ter um polinômio passando fora, o que é a característica, como eu já disse para você, mais básica da interpolação, precisa passar em cima dos pontos, tá? Isso daqui, se você parar para pensar, vai nos dar 2n-1 condições, tá? Então eu vou ter duas condições por intervalo, e eu tenho n-1 intervalos, então dá 2n-1 condições. Eu ganho, né, nesse caso ali dos 5 pontinhos, tenho 4 intervalos, eu vou ganhar 8 condições. Aqui, aqui, aqui e aqui. São 8 condições que eu ganhei. Então já é uma restrição a mais para determinar os parâmetros A, B, C e D. Mas ainda sobram condições. Então eu vou determinar agora o seguinte, que a derivada das duas funções sempre coincida no ponto do meio. De maneira que eu vou evitar aquele velho problema, né, dos bicos. Então a derivada não pode acontecer bicos assim, porque mesmo com polinômios eu posso ter bicos, né? Não pode ter um bico. A derivada ela vai ter que ser sempre contínua aqui nesse ponto. Então, se eu pegar a derivada dessa função nesse ponto, tem que ser o mesmo valor da derivada dessa função no outro ponto, tá? Então, assim, de certa maneira, eu grudo essas duas funções pela mesma derivada. Então, a curva se livra dos bicos. Como eu tenho, né, pontos intermediários apenas aqui no meio, né, esse ponto aqui não vai entrar e o último também não vai entrar. Então, eu vou ter n menos 2 condições. Se eu tiver 5 pontos, os dois últimos não entram. Sobram 3 condições só. São 3 pontos de intersecção ali no meio, né? Então, n menos 2. 5 menos 2, 3.
Ainda está sobrando condições. E eu vou aproveitar essas condições para impor uma restrição sobre a segunda derivada. A segunda derivada, se você lembra, é a concavidade da curva, né? A primeira derivada é a inclinação, a segunda derivada é a concavidade. Para quem não lembra, não visualiza isso direito, é só pensar num polinômio de segundo grau. A gente está trabalhando com polinômio de terceiro grau, mas a ideia é a mesma. Um polinômio de segundo grau, né? Ax² mais bx mais c, né? Se eu calculo a primeira derivada dele, vai dar 2ax mais b. Então eu vou ter uma equação de reta. Se eu calculo a segunda derivada dele, vai só dar 2a. E como você sabe, o parâmetro a, ele determina a concavidade da parábola. Um a positivo, parábola virada para cima. Um a negativo, parábola virada para baixo. A igual a zero é uma reta, né? Não é uma parábola daí. Tá bom? Então, a segunda derivada é uma restrição sobre a concavidade. E o que eu vou colocar de restrição na concavidade é que a concavidade em cima de um ponto não mude. Não pode mudar a concavidade ó, num ponto. A concavidade antes e a concavidade depois, antes e depois, tem que ser igual. Isso vai me evitar aquele problema que eu tinha mostrado antes para vocês, que é o seguinte: em cima de um ponto, eu ter o seguinte, o polinômio chega com uma concavidade e sai com outra concavidade. Veja que a função é a mesma. S vermelho é o S azul, porque está no ponto. A derivada é a mesma, ó. As duas chegam com a mesma inclinação. A derivada da S vermelha é a derivada da S azul. Mas a concavidade não. A concavidade da azul é negativa, a concavidade da vermelha é positiva. Então a concavidade é diferente. Ah, mas a concavidade é um problema? É um problema porque eu tenho algoritmos que podem depender da continuidade da segunda derivada da minha função. E então, já que eu tenho que colocar a restrição, eu vou colocar que a minha função ela é diferenciável também na segunda derivada, tá? A segunda derivada é contínua. Então eu tenho uma função mais interessante ainda, numericamente, é uma função super comportada, tá? E a gente pode usar ela para vários algoritmos numéricos. Se você contar, a gente colocou quase todas as restrições que a gente precisava, os vínculos que a gente precisava. A gente precisava de 4 n-1 vínculos. Se você somar aqui, olha, isso aqui é um n-2, né? Então pode ser n-1 menos 1. Então eu vou ter 4n-1 menos 2. Não. Eu tenho 2, n-1 vínculos. Daí eu tenho um n menos 2, que eu posso escrever como n-1 menos 1, né? E um outro n-1 menos 1, que é o da primeira derivada da segunda derivada. Tá? Portanto, se eu somar esses negócios aqui, eu vou ter 4 n-1 menos 2. Mas eu preciso de 4n-1. Está me faltando ainda 2 vínculos. Faltam 2 vínculos para mim. Claro, são os vínculos nos extremos da curva, onde eu não pude fixar nem a derivada e nem a segunda derivada. E aí entra a ideia da spline. Por que o algoritmo se chama spline? O algoritmo se chama spline pela ideia disso daqui, ó. O algoritmo se chama spline por causa dessas cadeiras aqui, se você quiser pensar. Tá vendo essas fitas aqui em volta da cadeira? Essas fitas aqui é um material plástico, né? Você deve saber, espero que você nunca tenha arrancado nenhuma, né? Mas é um material plástico que quando a gente vai colocar isso aqui, vem uma fita desse material, né? É grande, parece uma régua plástica. A gente passa a cola e a gente cola essa fita aqui. Se eu não... Imagina que eu estou colando ela aqui, né? Então, se eu não segurar a ponta aqui, deixar ela livre, essa fita ela vai seguir com uma certa derivada para lá, tá? Se eu deixar livre, não segurar, ela segue com uma certa derivada que é qual? Não é um valor específico de derivada, como você pode imaginar, olha, a curva faz assim. Se eu colar até aqui, ela vai seguir praticamente reta. Se eu colar até um pouquinho aqui, ela vai seguir aqui. Se eu colar até aqui, ela segue para lá. Então, a derivada não é um valor fixo.
é a segunda derivada. A segunda derivada dessa fita colada é zero, se eu não seguro, se eu não aplico uma força sobre ela, tá? E aí o valor da derivada vai ser dependendo do ponto na curva onde eu parei de colar. Né? Fui colando, parei, a fita fica pendurada para o lado aqui. Agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso também segurar essa fita e fazer ela ficar mais para cá ou mais para cá. Então eu estou impondo uma derivada, eu estou fixando um valor de derivada nessa fita. São as duas condições da spline. A palavra spline faz referência a esse tipo de fita aqui que a gente cola. Tá? Então a spline lembra esse procedimento. Portanto, nas condições de contorno da spline, eu tenho o seguinte, eu posso colocar condições de contorno aqui fora fixas ou naturais. Tá? As condições de contorno fixas é quando eu fixo um valor de derivada. Eu peguei aquela fita e deixei uma certa inclinação que eu escolhi. Condições de contorno livre ou naturais é quando a segunda derivada, naqueles extremos, ela é livre. Em alguns casos, né, você pode estar pensando, tá, mas como é que eu vou escolher isso aí? Aí depende do tipo de dados que você tem. Em alguns casos, pode ser interessante, quando você faz a interpolação, você fixar a derivada. Em outros, não. Vamos ver um exemplo aqui. Imagina que você tenha um conjunto de pontos assim. E você quer fazer uma interpolação por spline cúbica nesse conjunto de pontos. Então, naturalmente, a curva, né, vão ser vários polinômios que você vai interpolando assim, né? E vão ter essa cara. Agora, com que derivada você quer que eles saiam aqui, né? Com que derivada você quer que ele chegue nesse ponto? Com que derivada você quer que ele chegue nesse ponto? Você tem duas opções. Ou não te importa a derivada que ele chega nesse ponto, e ele eventualmente pode chegar nesse ponto com uma inclinação como essa. Ou, por exemplo, você quer que ele chegue assintoticamente, com uma derivada quase indo para zero nesse ponto. De maneira que a função, né, se aproxima de zero, tá? Então essa escolha pode depender de alguma expectativa que você tenha nos dados. Ah, eu quero que os dados se aproximem com derivada 0. Quero que os dados se aproximem com derivada 1. Tem vários problemas em física que acontece isso, né? Num certo limite, a função se aproxima do zero com derivada igual a 1, derivada igual a 3, dependendo do problema físico, tá? Ou então, não dou a mínima, deixa a derivada livre e qualquer valor aqui tá bom para mim, tá? Isso vai ter impacto no problema, né, visualmente, como eu fixo as condições aqui. Por exemplo, isso aqui, olha só. Eu posso fazer a interpolação por spline da função e na x, a função exponencial. Então eu calculei a exponencial para alguns valores. Exponencial de 0 vale 1, exponencial de 1, né, vale 2 ponto alguma coisa, exponencial de 2, de 3, ela vai crescendo, tá? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular a spline colocando nos extremos o valor da derivada da e na x. A derivada da função e na x é a própria função e na x. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no extremo a derivada da e na x e aqui a derivada da e na x. É a curva vermelha. Se você reparar, a curva vermelha ela é quase idêntica à função exponencial. A interpolação ficou quase idêntica à função exponencial nesse caso. Mas digamos que por alguma razão eu queira que a derivada lá no outro extremo seja um valor negativo, menos 100. Então, nesse caso, a função nesse ponto tem que sair praticamente em pé para baixo. Para isso acontecer, o meu polinômio, né, e não ter descontinuidades, o meu polinômio precisa seguir essa curva azul que você está vendo aqui. Então ele já difere bastante da função exponencial. Você precisa ter uma razão muito especial para querer que ela saia com derivada menos 100 lá naquele ponto, né? Aqui foi colocado derivada 0, em todos eles na origem aqui, tá? Você deve ter uma razão muito especial para que saia com a derivada menos 100. Menos 10 é a outra curva azul. Derivada 0 é a preta, ele naturalmente não tem derivada 0 ali no final, né? A derivada e na x, né? Que é mais perto de 20. E os outros valores aqui, tá? 10 e 100. Então, conforme você mexe o valor da derivada, você mexe no comportamento da curva. Se você colocar o valor exato da derivada naquele ponto, que a função teria, fica muito parecida com a função. Só que na maioria das vezes a gente não sabe qual é a função
Na maioria das vezes sequer existe uma função, é por isso que a gente está interpolando. Se existisse função, a gente provavelmente estaria fazendo um ajuste de função e não a interpolação, né? Essa é a lógica, né? Então, na maioria das vezes, a gente pode simplesmente dizer, olha, eu não faço ideia qual é o valor da derivada, eu vou usar condição de contorno livre. Vou deixar a segunda derivada como zero e a derivada seja o que sair ali dessa interpolação. Então, para a gente fazer uma interpolação por spline, a gente vai precisar pegar o meu conjunto de dados, vai precisar pegar as equações de polinômio, que são uma equação para cada intervalo, uma equação genérica, e determinar os valores dos coeficientes A, B, C e D, para cada intervalo. O x0, x1, etc. são os pontos, né? Então não tem problema, tá? Então a determinação da spline é aplicar essas condições de contorno. As três primeiras valem para qualquer caso. E aí eu aplico condição de contorno sobre os extremos ainda, ou spline livre ou spline fixa. Isso é spline. Agora vamos ver então como aplicar essas condições de contorno aqui, tá? Primeiro, vale a pena a gente dar uma olhadinha nessa equação. A gente vai pegar um exemplo para aplicar. Mas eu vou pegar essa equação e vamos fazer o seguinte. Vamos escrever essa equação aqui no quadro. Então eu tenho a spline do intervalo I vai ser calculada no ponto x, né? Uma determinada posição daquele meu intervalo, né? Eu tenho vários pontos, né? A minha S, intervalo I, digamos, vai ser essa curva azul. Ela vai ser calculada num determinado ponto aqui, ó. Num determinado ponto x. Sx é esse valor aqui. Isso aqui é o Sx. Tá? É o Sx. Esse cara aqui, antes dele, é o xi. É o x da posição I. Vamos escrever a expressão que está ali, tá? A Sx, a spline x, vai ser o coeficiente A mais o B, x menos xi, mais C, x menos xi ao quadrado, mais D, x menos xi ao cubo. Essa é a expressão. Eu vou ter uma dessa para cada intervalinho. A gente vai precisar, para aplicar as condições de contorno ainda, vamos precisar calcular a primeira e a segunda derivada. Como é um polinômio, trivial calcular a primeira e a segunda derivada, né? A primeira derivada do polinômio vai ser simplesmente AI mais... Desculpa. Derivada, o AI já se foi, né? A primeira derivada vai ser simplesmente BI. Se eu for derivar esse termo aqui, né? É a derivada dele em relação à regra da cadeia, né? Então esse termo, derivada, poderia pensar nesse termo como U, derivada dele em relação a ele mesmo, né? Vai dar 1. Derivada disso daqui em relação a x. Então a derivada disso em relação a x é uma constante, é 1 também, tá? Então vai ficar só o BI. Mais, aí o 2 cai, CI, x menos xi, mais, cai o 3, 3DI, x menos xi ao quadrado. Eu vou precisar da segunda derivada, então eu vou derivar isso daqui mais uma vez. Muito fácil também por ser um polinômio. BI já era, vai ficar só 2CI, e esse aqui vai ficar 6DI, né? Caiu 2 ali. 6DI, x menos xi, tá? Agora a gente pode aplicar as condições de contorno, tá? Conforme a gente tinha visto aqui. Vamos aplicando essas condições de contorno. Mas vamos aplicar para um caso concreto aqui, que senão fica muito abstrato, tá? Então nós vamos aplicar para um caso concreto, que é um caso que eu tenho esses 3 pontinhos aqui. Tá? Podemos até aproveitar esse gráfico aqui. Um caso em que eu vou ter 3 pontos. Os pontos que eu tenho vão ser 1 e 2. 2
e 3, e 3 e 5. São esses 3 pontinhos mais ou menos que eu tenho, tá? Então, vai ter aqui, ó, 1, 2, 3. 2, 3, 5. É isso. 1, 2 e 3, 2, 3 e 5. São esses pontinhos que eu tenho. Se eu tenho 3 pontos, eu vou precisar de 2 funções para interpolar. Uma função aqui, que vai ser a S0, e outra função aqui, que vai ser a S1. Tá? E eu tenho as derivadas, então, a derivada da S0, a função S0, a derivada da S0, segunda derivada da S0. Mesma coisa para S1. Então eu tenho que determinar os coeficientes da 0, A0, B0, C0, D0, os coeficientes da 1, tá? Se a gente pegar e aplicar as condições de contorno, as primeiras condições de contorno que a gente tem para aplicar são essas aqui, que as minhas funções, elas têm que valer, né, o mesmo valor dos pontos. Então significa que a S0 calculada nesse valor tem que valer 2. S0 calculada em 2 tem que valer 3. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar isso na expressão da S0. Vamos escrever a expressão da S0 aqui com os valores que a gente tem nesse problema para ficar bem óbvio para você o que vai acontecer. A0 mais B0, x menos. Quem é x0? x0 é o primeiro valor aqui do intervalo, x menos 1, então. C0, x menos 1 quadrado, mais D0, x menos 1 ao cubo. Tá? Se eu for calcular S0, é o que eu estou colocando ali como condição de contorno, a primeira condição de contorno ali no ponto 1, SJ, XJ igual a YJ, é que S0 em X0, que vale 1, tem que valer Y0, que é 2. Se eu colocar 1 no lugar de X, você já vai ver que vai matar todas as potências. É por isso que a gente usa X menos XI, porque a condição de contorno é essa, SJ calculada em XJ, ou seja, é XJ menos XJ. Vai zerar todo mundo aqui, tá? Então vai zerar todo mundo aqui, daqui vai tirar aqui, A0 é igual a 2, nesse problema. Ou de outra maneira, quem que é 2? Quem que é o 2? É o Y0. Isso daqui era o Y0. Portanto, A0 é o Y0. Daqui você já vai concluir que A1 vai ser Y1 também. Você vai fazer a mesma conta e já vai chegar à mesma conclusão. A0 é o Y0, A1 é o Y1. A próxima condição de contorno vai ser pegar o valor da derivada e calcular num ponto e igualar com a derivada da outra função no mesmo ponto. Dessa relação, você vai tirar essa outra equação aqui. E assim por diante. Cada equaçãozinha dessa é uma daquelas condições aplicadas nessa equação. Eu não vou fazer todos os passos, porque aqui já virou algo procedural. Você mesmo pode fazer. Pega aquela equação e substitui. Quando você substituir todas as condições que a gente tem aqui, ó, todas essas, a condição de contorno que a gente está usando aqui é natural, tá? Natural. Ou seja, a segunda derivada dela é 0 nos extremos. Quando você substituir todas essas condições, você vai ficar com isso daqui. Isso aqui está colocado de uma maneira um pouco diferente, mas é um sistema 8x8. É justamente o que a gente queria. A gente tem 8 variáveis para determinar. 4 coeficientes da S0, 4 coeficientes da S1. E a gente precisa de 4 equações para determinar. Temos 8 coeficientes a determinar, né? 4 de cada uma. E a gente precisa de 8 equações para determinar esses 8 coeficientes. As 8 equações estão aqui, ó. São resultado de aplicar aquelas condições. Só que, para não ficar um negócio muito grande, eu coloquei do lado, mas é o mesmo sistema linear, tá? É um sistema linear com 8 equações e 8 incógnitas. A, B, C e D para cada uma das funções. Resolvendo esse sistema linear, eu encontro A0, A1, B0, B1 e assim por diante. E posso montar o polinômio, que está aqui, ó.
O polinômio spline, na verdade, é um polinômio definido por partes. Ele é para uma equação para cada intervalo. Então, um polinômio para o primeiro intervalo, um polinômio para o segundo intervalo. Por isso eu posso escrever assim, ó, o polinômio spline é definido por partes. Para o primeiro intervalo é essa função, para o segundo intervalo é essa outra. Veja que A0 é o que eu já tinha encontrado aqui, A1 é o que eu tinha encontrado aqui. Os outros a gente não resolveu. Então aqui, ó, 3/4, 3/2 e assim por diante. Se você fizer o gráfico desses dois polinômios, cada um no seu intervalo, junto com esses pontos, você vai encontrar essa curva aqui. Polinômio S0, polinômio S1, que é mais ou menos o que eu já tinha desenhado ali, né? Claro que eu sabia a resposta. Então esse daqui é basicamente o problema da spline. Agora, olha o nível de trabalho que você tem para encontrar os polinômios. Você tem que, para 3 pontos, montar um sistema 8×8, montando aquelas condições de contorno que a gente viu ali. Isso para 3 pontos. Então, é claro que não dá para trabalhar desse jeito, é claro que a gente vai ter que mudar isso, né? Adaptar para colocar no computador. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para colocar no computador é não ficar resolvendo casuística. Para esse caso, para aquele caso. Nós vamos pegar essas equações gerais e vamos tentar montar um sistema linear geral, não esse particular. Um sistema linear para qualquer quantidade de pontos. Quando você pega aquelas equações, né, monta dessa forma que eu falei aqui e faz essas igualdades, você vai terminar com um sistema linear monstro, né? Então, um sistema linear enorme. Por exemplo, se você tiver 1000 pontos, você vai ter 4n-1 variáveis. Então, são 4 vezes... Vamos arredondar. Você tem 1001 pontos. Então, você tem 1000 intervalos. 1001 pontos, 1000 intervalos. 4000 variáveis para determinar. Então, 1000 pontos dá um sistema 4000 por 4000 para ser resolvido. O que a gente precisa fazer é pegar aquelas condições e montar a expressão genérica desse sistema, de maneira que eu já tenha direto a matriz de coeficientes para jogar no algoritmo de resolução de sistemas lineares. Esse algoritmo vai me dar os coeficientes e aí eu resolvi o problema da spline. Quer dizer, encontrei a equação da spline. Só que quando você faz isso, e você pode fazer no papel se tiver interesse, tá? Quando você faz isso, você fica com um sistema linear desacoplado. O que é um sistema linear desacoplado, professor? Sistema linear desacoplado é um sistema linear que você consegue quebrar a matriz de coeficientes em matrizes independentes. É mais ou menos isso daqui, ó. Você tem um sistema linear desse tipo aqui, ó. Onde você tem, por exemplo, 2 e 3, 4 e 5, daí 0, 0, 0 e 0, 0, 0, 0 e 0, 1, 2, 3 e 2, digamos. E você tem as variáveis x0, x1, x2, x3. Vai ser igual a um valor qualquer, um sistema linear aí. Vamos inventar 7, menos 1, 2 e 5. Isso aqui é um sistema linear com termos que ele está desacoplado. Por que desacoplado? Porque se você for reparar, ele está dividido em blocos. Eu tenho um bloco e tenho outro bloco. E esses outros aqui, olha, são tudo zero, né? Esses blocos aqui são todos zeros. Então, o que acontece é o seguinte, quando você multiplica linha por coluna, você vai ficar com um sistema que vai ter apenas x0 e x1, um sistema linear igual a outra coisa, e um outro sistema linear que vai ter as outras variáveis. Eles são independentes, estão desacoplados. Apesar de eu ter recebido um sistema linear desse jeito, eles estão desacoplados. E quando você monta a spline, já é evidente para você, né, que você vai ter, né, então esse sistema gigantesco, A0, A1, A2, B0, B1, B2, C3 e o D. O A0 está desacoplado, tanto é que o A0 está desacoplado que ele está já diagonalizado, inclusive, porque a gente já encontra
o A0 vale Y0, o A1 vale Y1. Ele já está, inclusive, diagonalizado. Tá? Eu só tenho os termos da diagonal principal iguais aos Y aqui, tá? Então, a parte do A0, se eu for pegar nesse meu sistema, ela já vai estar assim, ó, 1, tudo zero aqui, né? E eu vou ter aqui A0, A1 igual a Y0, Y1, desculpa o garrancho, mas que eu tô só jogando ideias para você, eu não quero formalizar tudo certinho. Mas a parte do A0 já está desacoplada e diagonalizada, eu não preciso resolver nada aqui. A0 vale Y0, A1 vale Y1 e assim por diante. A gente viu ali quando montamos, né, as splines. Então eu não tenho que resolver a parte do A0. Então o meu sistema, se eu tenho 1001 pontos, eu tenho 8.000 variáveis para encontrar, mas dessas 8.000 variáveis, 2.000 variáveis, os As, né? Não. Tenho 1.000 pontos. Não é 8.000 variáveis, desculpa. Eu tenho 1.001 pontos, eu tenho 1.000 intervalos, eu tenho 4.000 variáveis para determinar. Que são, né, 1.000 coeficientes A, 1.000 coeficientes B, 1.000 coeficientes C e 1.000 D. 1.000 coeficientes A já estão determinados, eu não preciso fazer essa conta. Assim como aqui, eu não precisava, na verdade, fazer a conta do A, eu já podia botar direto. Só que, além disso, os coeficientes B e D, eles estão num bloco separado dos coeficientes C. Tá? E B e D estão de tal maneira que eu consigo montar uma fórmula para eles em função do C e do A. Tá? Quando a gente monta essa matriz aqui, eles ficam separados. Fica uma parte do A, uma parte do C, uma parte de B e D misturados. A parte do C é independente. A parte do A já está resolvida. A parte do C, se eu resolver, eu vou ter os valores de C. A parte do B e do D, eu consigo isolar B e D nesse sistema, de maneira que eu já tenho uma fórmula pronta e que vai depender de C e de A que eu encontro antes. Então, o meu problema numérico da spline, eu não vou fazer os passos aqui, porque esse curso, o interesse aqui é resolver as coisas e não deduzir todas as coisas passo a passo, tá? Mas para quem tiver interesse, pode pegar qualquer livro de spline que ele mostra todo esse sistema aí, mostra como separar as partes, tá? Mas o que interessa para a gente, no final das contas, é o seguinte: dessas 4.000 variáveis, 1.000 já estão respondidas de cara. 1.000, que é o B e o D, a gente vai encontrar depois. 2.000, né, que é o B e o D, a gente vai encontrar depois. E as outras 1.000, o C, é que são um verdadeiro sistema linear, que eu preciso resolver com alguma técnica de sistemas lineares. Esse miolo do C, a gente pode extrair, vai ser uma matriz de coeficientes, que vai me dar os valores de todos os coeficientes C. E aí eu vou resolver. Então o algoritmo da spline, final da conversa, vai ser o seguinte: montar um sistema linear, onde a resposta vão ser os coeficientes C. Esse sistema linear, já vou mostrar daqui a pouco, espera só mais um minuto. Cadê a... Aqui. Já vou mostrar a expressão. Então eu vou fazer o seguinte: os coeficientes A vão ser os valores de Y. Os coeficientes C vão ser obtidos a partir de um sistema linear próprio, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tendo os coeficientes A, tendo os coeficientes C, eu calculo os Bs e os Ds. Com essas fórmulas aqui que é só botar num laço for, tá? Então eu vou botar num laço for calculando o B e o D. Não tem mistério aqui, olha. Você vai fazer um for para todos os pontos que você tiver que calcular B e D, né? Para todos os intervalos onde você vai calcular B e D, né? E você vai aplicando os valores de A e de C que você já tem. Tem esses Hzinhos. O Hzinho não é nada demais. O Hzinho é o tamanho de cada intervalo. Ó, é o X da frente menos o X anterior. Então H0 é o tamanho do intervalo 0. H1 é o tamanho do intervalo 1 e assim por diante. É um ΔX. ΔX. O cálculo da spline é isso. Você cria 4 vetores A, B, C e D. O vetor A tem os mesmos valores do vetor Y. O vetor C vai ser encontrado montando um sistema linear e resolvendo. E com os vetores C e o A, você calcula o B e o D. Como é que eu monto esse sistema linear? Bom, aí você vai seguir uma fórmula só.
Basta seguir essa expressão. Esse miolo que eu falei para vocês, que vai estar lá com os coeficientes dos Cs, é isso daqui. Se as condições de contorno forem livres, a matriz dos coeficientes vai seguir esse padrão. H esses tamanhos de intervalo. Olha só, o padrão é fácil de reconhecer. Primeira linha, 1, depois tudo 0. Última linha, tudo 0 e depois 1. A matriz vai ser N por N, tá? N por N, onde N é o número de pontos. Então, se eu tiver 1001 pontos, a matriz vai ser 1001 por 1001. 1001 por 1001. E aqui no meio, a primeira e a última linha são fáceis. E as linhas do meio? Elas seguem um padrão de 3 em 3. Diagonal principal e outras duas secundárias. Lembra do algoritmo de Thomas? Ele serve para resolver isso daqui. H0, H1, 2, H0 mais H1. H1, H2, 2, H1 mais H2. Segue sempre esse mesmo padrão. Linha 1 começa aqui, né? H0, H1, 2, H0 mais H1. E assim por diante para todas as outras linhas. Então você vai criar no seu programa uma matriz toda zerada, vai colocar aqui 1 e lá no final 1, e depois vai passando para cada linha, vai calculando na coluna certa, em torno da diagonal principal, os valores dos Hs, né? Que na verdade já vão estar guardados num vetor de H, né? Então você só vai jogando os valores ali dentro. É bem tranquilo de fazer. Depois eu vou gravar um programa, vou gravar um vídeo explicando o programa da Spline. Você vai ver, é um laço for para calcular isso daí, tá? É muito fácil de montar essa matriz, um laço for. Depois eu tenho os termos independentes. Quando as condições de contorno forem livres, muito fácil também. 0 e 0, primeira e última é 0, tá? E os termos intermediários seguem essa fórmula, que também tem o seu padrão. 3H1, A2, A menos A1 e assim. Ó, você pode ver que tem um padrãozinho. Vai na linha de baixo incrementar o contador. Então é um laço for também para a matriz B, tá? Então você vai montar a matriz A, vai montar a matriz B. Se as condições de contorno forem fixas, a matriz muda um pouquinho, porque daí eu fixo a derivada nos dois primeiros pontos. Então, o miolo é o mesmo. Digamos assim, as linhas do meio são as mesmas. Muda a primeira linha, que ao invés de ser 1, tudo 0, vai ser 2H0, H0 e daí tudo 0. Fácil. E muda a última linha, que ao invés de ser tudo 0 e 1, vai ser essa versão, só que pro antepenúltimo H. Tá? Só isso, pro antepenúltimo H. Tá bom? Então essa daqui vai ser a matriz de coeficientes para condições de contorno fixas. Claro, eu fixei a derivada, em algum lugar ela vai ter que entrar na minha conta. Ela entra nos termos independentes. Então o miolo de novo é o mesmo, só muda a primeira e a última linha. Tá? Na primeira linha, ao invés de ser 0, vai ser essa expressão, onde eu vou colocar o valor da derivada que eu quero fixar no primeiro ponto. Na última linha, adivinha? Vai entrar a derivada no último ponto. Que era o que eu queria fixar, né? Então, gente, não tem grandes mistérios na Spline se você está acostumado a trabalhar com vetores e com laços for. Você vai precisar pegar os seus dados, vai precisar criar, né, os vetores A, B, C e D, que são os coeficientes, e inicializar esses vetores. Como? O vetor A são os valores de Y. Você vai criar um vetor H, que vai ser de suporte, que são os ΔX, que é isso daqui. Tudo isso é um laço for. Depois você vai montar a matriz A e a matriz B de acordo com a prescrição. Condições de contorno livre ou fixas. Isso o usuário que vai dizer, né? E se ele, quando disser, também vai passar, digamos assim, qual é o valor da derivada que ele quer usar. No programa que eu vou comentar, gravar um vídeo separado comentando, eu explico uma maneira bem esperta de fazer isso, bem genérica de fazer isso, tá? Dá uma checada lá. Montou o sistema linear, resolve o sistema linear com o algoritmo que melhor lhe convier, pode ser o método de Thomas ou qualquer outro algoritmo para resolver sistemas lineares, você vai encontrar os coeficientes Cs, que vão ficar num vetor. Então você tem um vetor A, um vetor B, um vetor A, um vetor H e um vetor C. Agora, você faz um novo laço for para preencher calculando o vetor B e o vetor D, tá? Tem um detalhe muito importante aqui nessa conta. Presta atenção. Apaguei, né? Eu tenho um coeficiente
os coeficientes, né, eles são para cada intervalo. Onde é que está esse negócio aqui? Aqui, ó. São coeficientes para cada intervalo. Se eu tenho 5 pontos, eu tenho 4 intervalos. Então eu vou ter um coeficiente A0, daqui para cá, A0, A1, A2, A3. A0, A1, A2, A3. O meu sistema para encontrar os As, né, também é um sistema, o A, beleza, mas pensa no C, C0, C1, C2, C3. Então eu tenho 4 Cs. Eu deveria ter um sistema 4x4 para encontrar os Cs. Mas, sempre tem um mas, né? Mas nessa fórmula, o sistema linear é n por n, é 5 por 5. Mas eu não tenho um C5, não existe C5 nessa questão, tá? De fato, não existe o polinômio 5, porque eu tenho um polinômio para o intervalo 0, para o intervalo 1, 2 e 3 apenas. Desculpa, não existe um C4. C0, C1, C2, C3, C4. Não existe um C4, tá? Que seriam 5 linhas, né? Porque começa a contagem em 0, daí fica diferente. Mas eu vou criar, sim, um vetor C com uma casa a mais. Uma casa C4, nesse caso, de 5 pontos. Ou uma casa Cn-1. Porque ele vai servir de suporte para calcular os Bs e os Ds depois. Então você veja que para calcular o BI, eu vou precisar de um CI mais 1. Para calcular o B3, que é o coeficiente do último polinômio, eu vou precisar do cálculo do C4. Então, é uma maneira só esperta de definir um número que vai precisar entrar na conta, embora ele não faça parte de um polinômio. Não existe o polinômio S4, só existe o polinômio S0, 1, 2 e 3. Mas eu vou criar um vetor maior do C para caber, acomodar nele um C4. Tá? Mesma coisa para o D, vai precisar desse C4. Depois, no final, esse C4 some, eu não preciso mais dele, tá? Ele serve só de apoio para B e para D. Senão eu teria que calcular numa variável com outro nome, e ia só me atrapalhar o meu problema, tá? Finalizada essa etapa, você tem uma matriz ou vetores, como preferir, com os coeficientes das splines. Todos os valores de A, todos os valores de B, de C e de D. Uma vez que você tenha todos os valores, você tem a expressão do polinômio. Né? A expressão da spline, que é definida por partes. Claro que você não tem a equação, você não precisa da equação no computador. No computador você só precisa dos coeficientes, A0, A1, A2, que é 0 aqui, né? Porque passa do primeiro para o cubo, A2, A3. Desculpa. A0, B0, C0 vale 0 aqui, D0. A1, B1, C1, D1. Tendo os coeficientes, se você quer calcular o polinômio em algum lugar, você faz um laço for para cada termo do polinômio, calculando as potências adequadas, né? Você pode até fatorar, como eu já ensinei para vocês, para calcular o polinômio num ponto x. Digamos que eu quero calcular o polinômio no ponto, né? No ponto x igual a 1,5. Então eu vou fazer um laço for, onde eu vou passando por cada um dos termos, o termo 0, o termo da potência 0, que é o A, o termo da potência 1, que é o B, o termo da potência 2, que é o C, o termo da potência 3, que é o D, e vou calcular a minha spline e vou ver quanto que dá aqui. Então, eu não preciso da expressão no computador, eu só preciso dos coeficientes e de um laço for para calcular as potências de 1,5 menos 1, né? Que é o que eu tenho aqui, x menos 1, tá? X menos o ponto anterior. Tranquilo. Eu vou mostrar no comentário do programa como se faz isso aí para você também, tá? Então, você está achando complicado, dá uma olhadinha no código do programa e no comentário do programa. Para você poder comparar, estou te dando essa tabela aqui com valores para a função gama de x. A função gama é uma função bem interessante. Ela é a generalização do fatorial. Você conhece o fatorial, né? Fatorial de 2 é 2 vezes 1. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas como é que eu faço para calcular o fatorial de 2,5? É 2,5 vezes 1,5? Não, não é. Tá? Então, a generalização do fatorial é uma função especial chamada função gama.
Se você procurar no Google, função gama, você vai ver que ela é definida em termos de uma integral. Acontece que essa função, quando é calculada em cima de números inteiros, equivale ao número fatorial. Então a gente diz que a gama é a generalização do fatorial, tá? Só que ela não é uma generalização direta, digamos assim. Por quê? Porque gama de n é igual a n menos 1 fatorial. Por exemplo, gama de 3 vai ser 3 menos 1 fatorial, que é 2 fatorial. Tá? Então ela está defasada de uma unidade. Só um detalhe de como ela é definida na integral. Se você tiver curiosidade, pesquisa, como eu disse lá no Google. Tá? É possível calcular, inclusive, generalizar o fatorial para números negativos também. É bem interessante essa função gama. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular a função, vamos fazer uma interpolação da função gama. Então, para alguns valores de x, eu vou dar já o valor da função gama. E nós queremos encontrar uma interpolação para a função gama e depois queremos calcular o erro, comparando com o valor verdadeiro da gama, para saber se a nossa interpolação foi boa. Então eu vou calcular o erro comparando com pontos bem conhecidos, que é a gama de 1, de 2 e de 3. Gama de 1 vai ser 1 menos 1, 0 fatorial, que é 1. Gama de 2, 1 menos 2, 2 menos 1, que é 1 fatorial, que é 1 também. E gama de 3, que é 2 fatorial, que é 2. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar a função gama em alguns pontos, tá ali a tabela, vamos calcular a interpolação e depois vamos comparar a nossa interpolação com o valor verdadeiro para ver se ela ficou boa, a nossa interpolação, tá? Para ela ficar boa mesmo, eu vou aproveitar e vou fixar as derivadas, porque aí, como a gente viu no caso da exponencial, a interpolação fica melhor ainda, tá? Então eu vou fixar algumas das derivadas no começo e no final, para o polinômio ficar bom mesmo. Quando a gente for montar, e você pode usar isso aí no seu programa de spline, a gente vai definir primeiro, pode usar para comparar, né? A gente vai definir o vetor A, que é igual ao vetor Y de dados, né? Então, o vetor A é simplesmente isso daqui. Tá aqui, ó, o vetor A. Depois vou calcular o H, que é o delta x. Como eu tenho 4 pontos na minha tabela, eu tenho 3 intervalos, 3 valores de delta x. 1.3 menos 0,6 vai dar 0,7. E assim para os outros também, tá? Daí eu monto a matriz com condições de contorno fixas. Lembra que se eu tenho 4 pontos, a minha matriz vai ser 4 por 4, ó. 4 por 4. Primeira linha, última linha, linhas do meio, tá? Substitui os valores de H que a gente encontrou. Essa é a matriz de coeficientes para spline fixa do exemplo da gama aqui. Depois eu vou montar a matriz B. Depende da derivada no primeiro, depende da derivada no último, o meio segue aquele padrão. Substitui os números, vai dar isso daqui. No seu programa você pode imprimir isso para ver se está batendo com essa conta. Também pode fazer na mão essa conta no começo para ver se você pega a prática com a montar essas matrizes, tá? Depois que a gente monta a matriz A e a matriz B, a gente tem essa matriz aumentada que a gente pode resolver pelo método de Thomas, podemos resolver pelo escalonamento, podemos resolver por qualquer algoritmo que você queira para resolver um sistema linear. Resolvendo esse sistema linear, você vai ter o vetor C, que são os coeficientes. Coeficiente da primeira spline, da segunda spline, da última spline. E esse é o coeficiente extra, que entra para auxiliar na conta, né? Um C a mais para auxiliar na conta, que nem eu expliquei antes. O A também tem um ponto extra, né? O A também tem 4 elementos ali, né? Um que não faz parte da curva. Com eles, ó, eu vou calcular o B e depois o D. O B vai precisar de um A para frente, então aquele A extra, né? O último B vai precisar de um A extra lá para fazer a conta, tá? Assim como um C extra. Bom? Então eu calculo os Bs aplicando aquela fórmula, tá aqui o vetor B. Depois calculo os Ds, usando aquela fórmula, tá aqui o vetor D. Pego todos os valores de A's, B's e D's e vou ter as equações dos polinômios. Tá? Então se eu pegar todos aqueles valores e substituir aqui, eu tenho as equações da spline. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso agora comparar o valor da minha interpolação com o valor verdadeiro. Então eu quero saber quanto que vale a gama de 1, de 2 e de 3. Na verdade é quanto que vale a minha interpolação de 1, de 2 e de 3. Né? A gama eu sei quanto que vale, o fatorial lá. Né? Então a interpolação em 1,
interpolação em 2 e interpolação em 3. Para calcular a interpolação em 1, em 2 e em 3, eu preciso saber em que intervalo que estão esses caras, porque a minha função é definida por partes. 1 está no primeiro intervalo, 2 está no segundo e 3 está no terceiro. Não precisava ser assim. Então, olha só, a spline no ponto 1 é o S0 no ponto 1, não é o S1 nem o S2, é o S0. Mesma coisa para os outros. Então eu tenho que saber qual polinômio que eu vou usar para fazer a conta aqui. Vai depender de que ponto no intervalo está. Isso tem uma implicação no algoritmo numérico. Quando você já encontrou os coeficientes, né, você armazena esses coeficientes. Depois você vai pegar os coeficientes e vai usar para calcular a interpolação. Para cada x que o usuário te der, primeiro você vai ter que encontrar em que ponto do intervalo está o x. Está nesse intervalo, então é S0. Está no próximo, é o S1. Está no outro, é S tanto. Então você vai ter que pegar para cada posição x que o usuário quer calcular a interpolação, descobrir em que intervalo está. Pegar os coeficientes do polinômio naquele intervalo e fazer a conta. Portanto, a implementação da spline ela tem duas partes. Uma parte que calcula os coeficientes e a outra que, com os coeficientes e o ponto específico, calcula a interpolação. Primeiro determinando em que intervalo que está aquele ponto, pegando os coeficientes e calculando daí o polinômio, tá bom? Então, fazendo isso, jogando 1 nessa equação, 2 nessa equação e 3 nessa outra, a gente encontra esses resultados, que são bem próximos do quanto vale a função gama. Porque, como eu mostrei antes para vocês, gama de 1 é 0 fatorial, que é 1. Gama de 2 é 1 fatorial, que é 1. E gama de 3 é 2 fatorial, que é 2. Não é o mesmo valor, mas está bem perto. Se eu calcular o erro, né, os erros aqui, vai dar um erro bem pequenininho. Então a nossa interpolação ficou muito boa, tá? O algoritmo da spline, finalizando, ele é muito utilizado porque a curva da spline fica muito bem em cima dos dados, tá? Você vai ver bastante gente utilizando o algoritmo da spline. Então fica a recomendação de você fazer a implementação desse algoritmo. Duas funções, uma que calcula os coeficientes, outra que calcula a spline, tá ok? Um abraço.